Alô você, Tribuna Livre, chegando! Quinta-feira, 15 de maio de 2025, estamos ao vivo na nossa querida Rádio América 107,1, hoje transmitindo aqui do estúdio da rádio. Também estamos na TV Horizonte, canal 30, na Rádio Cultura AM 830 e no YouTube da TV Horizonte. Eu sou Juliana Lima, gente, vamos juntos até o meio-dia. Fazer um programa bem bacana hoje para vocês. Ao meu lado, Leonardo Apolinário. Bom dia, Léo. Bom dia, Ju. Vamos juntos nessa Bora! quinta-feira? Vamos lá, então? Então, gente, eu quero dar também muito bom dia para você que está aí nos acompanhando. Juliana, agora eu queria saber de você. Você já viu o carro do abacaxi? Eu já. Carro do picolé? Já. E o carro do atestado, Juliana? Carro do atestado? Atestado médico? Atestado médico. Não, esse aí nunca vi não, Léo. Pois BH é um lugar que você vê de tudo. De tudo. De tudo. Quando você acha que você não vai ver mais, você vai lá Vem e uma encontra. novidade. Vem uma novidade. Pois é, gente. Eu não sei se a gente tem imagens aí, o pessoal Alan pode colocar pra gente. Preste atenção neste vídeo que um morador do bairro Vitória gravou pra gente. Olha só. Ô, gente, só no meu bairro mesmo, carro do atestado, ó, escuta aí pra vocês verem, ó. Artrite, artrose, dor na coluna, o carro do atestado, R$50. Olha o carro do atestado, olha o joelho, o carro do atestado, R$50 em 3 dias. Olha o carro do atestado batendo na sua porta. Dor no joelho, dor na coluna, R$50, 3 dias de atestado, hein? Olha o carro do atestado, professor, o carro do atestado, 3 dias, R$50, vamos chegando, hein? Pois é, Juliana, é aquele meme, meu filho, tu vai ver coisa. Tu vai ver coisa. Carro do atestado, Léo, Carro R$50. R$50, viu? Pois é, nós procuramos o internauta que gravou esse vídeo e vamos tentar falar com ele aqui do Tribuna hoje. Daqui a pouquinho, minha gente, a gente vai tentar aprofundar esse tema também, que esse negócio de atestado médico é assim, atestado médico falso, né? Todo mundo conhece alguém que já usou esse recurso, sabe? Principalmente naquela domingueira que o povo cai matando aqui no final de semana, né? Acorda segunda-feira naquela ressaca, né? E fala assim, não vou trabalhar. E aí, gente, não é tão fácil assim conseguir atestado médico, né? Você tem que marcar o médico, você tem que conseguir convencer o médico que você tá doente, né? O rolê é meio sinistro, mas a gente sabe que tem muita gente que compra atestado médico falso. E aí a gente vai trazer um advogado aqui para explicar. E aí, essa prática, se a empresa descobrir se pode ser mandada embora, você já deve ter percebido isso, a gente já teve casos parecidos. A pessoa falou assim que tá de atestado, aí já aconteceu isso até uma vez nos Estados Unidos, você lembra? Uhum. E aí filmaram ele num jogo de futebol, deu azar demais. A câmera pegou exatamente o cara que é milhões de pessoas no estádio. Pegou ele lá. E aí deu ruim pra ele. Às vezes o cinegrafista até conhecia ele, já sabia. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você fica com a gente aqui. Mas tem mais coisa nesse mundo tem esquisito, mais né, Léo? coisa, Juliana, exatamente. Nós falamos agora do carro do atestado, mas também tem coisa no céu, viu? Moradores de cidades mineiras, inclusive de BH, filmaram uma luz misteriosa, um clarão que cruzou os céus de Belo Horizonte. E também de cidades do Triângulo Mineiro, Vale do Aço e o norte de Minas, Juliana. Léo, esse fenômeno foi registrado aí por volta das 6h30 da tarde de ontem. Essa luz que parecia estar fragmentada em vários pedaços menores atravessou rapidamente o céu. Segundo os especialistas da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a hipótese provável era, olha só, lixo espacial. Para você que está nos vendo, nos ouvindo na Rádio América, a gente está exibindo o vídeo. Você pode correr lá no YouTube também da TV Horizonte e ver, gente. Parece um cometa, né, Léo? Rasgando o céu, né? Parece um fogo mesmo, né? Uma bola de fogo mesmo, né? Impressionante. Se você tivesse visto, Juliana. Eu ia achar que era uma estrela cadente, viu? Eu acho que eu ia fazer até um pedido. Mas eu acho que tá muito grande, assim, por ser uma estrela cadente. Acho que uma estrela cadente seria mais, vamos dizer assim, um pouquinho... como a gente fala? Discreto. Discreto. Léo, tem uma notícia também muito importante. A chaga aqui de Minas Gerais, né?
Morreu na noite de quarta-feira de ontem o ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, contado como um dos mandantes do assassinato de 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista em janeiro de 2024. Crime que ficou conhecido como a chacina de 2004. Crime que ficou conhecido como a chacina de Unai. A repórter Milene Alves traz os detalhes. Antério Mânica, ex-prefeito de Unai, faleceu em Brasília aos 70 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês após sofrer uma queda no quarto que resultou em traumatismo craniano. Além disso, ele enfrentava um câncer no pâncreas, diabetes e hipertensão, e seu estado de saúde era considerado grave, embora estivesse estável até a piora recente. Antério ganhou notoriedade nacional ao ser apontado como um dos mandantes da chacina de Unai, que matou 3 auditores fiscais e um motorista que investigavam denúncias de trabalho escravo em uma de suas fazendas. Apesar da repercussão do caso, ele foi eleito e reeleito prefeito de Unai. Ele foi condenado a 89 anos de prisão e cumpria em domicílio por motivos de saúde após autorização judicial. Seu irmão, Norberto Mânica, também foi condenado como mandante do crime. A prefeitura de Unai deve decretar luto oficial de 3 dias em homenagem à memória dele. Repórter Milene Alves. Que situação, né, Juliana? Não, prefeitura decretar, gente, luto, memória, gente, dos assassinos desse crime absurdo de Unai. Vou falar pra você, né? E morreu devendo todo mundo, exatamente, né? Sem pagar pelo crime. E vai ficar por isso mesmo. Uma loucura. Exatamente. Agora, Juliana, e o frio que tá fazendo em BH? Eu tô de meia calça até agora. Não, eu saio de casa bem cedo, você né? Não tá de meia calça, não, eu não. Eu não tô não, mas eu saio já de madrugada, gente, pra quem não sabe, assim, de noite ainda de casa, mas vou falar pra você, viu? Tá fazendo um frio que hoje de manhã BH estava um gelo e todo mundo estava bem agasalhado, graças a Deus. Bom, segundo a Defesa Civil, no fim da madrugada foram registrados 12 graus em Belo Horizonte. Quem chega agora contando um pouquinho pra gente da previsão do tempo é o meteorologista Claudemir de Azevedo, do INMET. O tempo segue estável, porém com muita nebulosidade em Belo Horizonte e toda a região metropolitana, além de temperaturas baixas em virtude da atuação da massa de ar frio que se encontra sobre a região central do país. Assim, Belo Horizonte segue com céu nublado, temperatura máxima de 25 graus, umidade relativa do ar à tarde de 60%, e em todo o estado de Minas Gerais a tendência é de céu nublado, parcialmente nublado, e há possibilidade de chuvas fracas nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. A temperatura mínima hoje registrada foi de 5 graus na região sul de Minas Gerais e a máxima prevista para o período da tarde é de 30 graus no extremo norte do estado de Minas Gerais. Esse quadro de temperaturas entre 5 e 32 graus no estado de Minas Gerais deve persistir pelo menos até o próximo domingo. E em Belo Horizonte, toda a região metropolitana, não há previsão de chuvas e a temperatura máxima na capital mineira nos próximos dias fica em torno de 25 graus. Vai esfriar, vai continuar esfriando. E esse friozinho me dá uma vontade de tomar um caldo, comer uma canjica. Nossa, eu fico numa começão, gente. Como é que vai fazer? Meu regime época a gente só engorda, né? Aqui, olha só, uma notícia boa. O desmatamento caiu no Brasil em todos os biomas pela primeira vez em 6 anos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela rede de monitoramento MAP Biomas. Reportagem é da Suzane de Oliveira, da AFP. Vamos conferir. O desmatamento diminuiu em todos os biomas do Brasil em 2024 pela primeira vez em 6 anos. Os dados encorajadores foram divulgados nesta quinta-feira, meses antes de o país sediar a COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima. Segundo o relatório mais recente da rede de monitoramento MAP Biomas, divulgado nesta quinta-feira, a superfície total desmatada no país recuou 32,4% em relação a 2023 e totalizou 1,24 milhão de hectares. O ano de 2024 foi o segundo consecutivo de redução do desmatamento no Brasil, desde o início dos registros da MAP Biomas Alerta em 2019. Em 2023, já havia sido registrada uma queda de 11% em comparação com o ano anterior, segundo os dados dessa rede que reúne ONGs, universidades e empresas de tecnologia. O balanço é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se comprometeu a erradicar o desmatamento ilegal até 2030.
A cobertura vegetal é chave para a absorção do dióxido de carbono presente na atmosfera e sua destruição agrava o aquecimento global. O presidente Lula quer que a COP30 de novembro na cidade de Belém, capital do Pará, dê um forte impulso ao compromisso dos países para combater a mudança climática. Apesar dos avanços, o Brasil perdeu a cada dia, em média, 3.403 hectares de vegetação nativa, o equivalente a cerca de 4.700 campos de futebol. O vasto território brasileiro reúne 6 biomas com características únicas em termos de clima, vegetação, fauna e flora: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. É, notícia boa, mas ainda estamos desmatando demais. Ó, vamos pro rápido intervalo, gente. Você vai mandando sua mensagem aqui, seu abraço, 994122179. Vou mandar um abraço especial pro nosso querido Wellington Barbosa, o Pete maravilhoso, tá de folga, tá mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, falando que tá assistindo a gente lá em Teófilo Otoni. Abraço pra esse povo de Teófilo Otoni. Vou para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o nosso Tribuna Livre, quinta-feira, né, minha gente? 15 de maio de 2025. Olha só, hein? Começamos hoje a contagem regressiva para os 70 anos da Rádio América, nossa querida Rádio América. Dia 31 de maio, Rádio América completa 70 anos. Oh, maravilha! Muitos abraços, né, gente? 70 anos não é pouca coisa, não, né? Uma senhora aí com muita vida pela frente, ó. E hoje nós vamos começar aqui a exibir aqueles vídeos, lembra? De 1 minuto que eu tô pedindo para vocês mandarem com o celular deitado. Pois é, falando da sua história com a Rádio América. Hoje a gente vai começar exibindo um vídeo aqui muito especial do nosso querido ouvinte Geraldo Pacheco. Gente, Geraldo, contar para vocês uma história. Ele vem aqui quase todos os dias na porta da Rádio América. Traz umas cartinhas pra gente super carinhosas, né? Mandando abraço, desejando que Deus abençoe. Eu faço questão, toda vez que o Geraldo vem aqui, vou lá dar um abraço para ele, a gente conversa um pouquinho. E hoje a gente vai começar com esses vídeos aqui, com a história do Geraldo Pacheco com a Rádio América. Vamos ouvir? Minha história com a Rádio América é em 98. A minha mãe escutava o Dom Serafim na época, lá no Morada Nova, eu ficava junto com a minha mãe. Eu tinha um rádio grande. Só ficava na Itatiaia, eu ficava escutando esporte, me deixava contrariado. Agora hoje a minha rádio preferida é a Rádio América. Eu gosto de todos os programas da Rádio América. Eu venho acompanhando desde 98. Meu programa preferido é o Estação América, do Genesi de Oliveira, certo? E estou aí na caminhada da Rádio América. A Rádio América é uma mãe, uma companheira e uma amiga na vida da gente. É tudo na vida da gente. Ô, Geraldo, beijo grande pra você, viu, gente? Adoro o Geraldo. Ô, Geraldo, você só não falou que o Tribuna Livre também está entre os seus preferidos, né? Ah, Geraldo, tô de olho no você, hein? E o povo pode mandar aqui o vídeo ainda, né, Podem mandar. E falando do Geraldo trazia bolo pra gente aqui, viu? O Geraldo trazia bolo, e não era 1 ou 2 pedaços, era uma forma gigante que ele trazia pra gente. Hoje é pra mandar comida aqui que a gente adora, claro, tá? A gente não rejeita, não. Aqui, mandar um abraço aqui pros meus queridos ouvintes também que estão participando aqui com a gente, no 994122179. Abração pra Graça Paz, Graça mandando áudio. Ô, Graça, manda seu vídeo aqui com a sua história da Rádio América. Gente, eu quero vídeo, porque agora o Tribuna Livre também é televisão, então a gente tem que fazer materiais audiovisuais, tá? Tem uma conterrânea minha aqui, viu? Quem? A Sônia. Sônia tá mandando um abraço pra gente. Deus abençoe você também, viu, Sônia? A Sônia do Palmital? Ela é lá do Palmital em Santa Luzia. Sônia, tô esperando seu vídeo também, tá? Minha querida Lucilene França. Lucilene falando aqui da 4ª Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral. Ô, Lu, segunda-feira a gente vai trazer aqui uma representante para poder falar sobre ecologia integral, tá? Fica ligadinho aí com a gente.
Tem mais gente aqui mandando. Eu falo que quando a gente tá aqui no estúdio da rádio, o povo participa mais, não É participa? verdade. A gente tem essa interação. A gente tem essa interação aqui, porque a gente tá mexendo aqui também no computador. A Ângela Lima tá dizendo, ô Ju, bom dia, testado médico, tá rindo aqui, kkkk. É caso de rir não, viu Ju? É caso de chorar, infelizmente. Ô Ângela, beijão, manda seu vídeo aqui pra gente com essa história da Rádio América, tá, gente? Ó, tem mais gente aí, hein, Léo? O povo tá bonito hoje aqui, hein? O povo tá participando, igual nós falamos. Participam mais do dia que a gente tá aqui no estúdio da rádio. Mas bora participar de terça a quinta também, A viu, Lena gente? tá mandando um áudio aqui. Ô, Lena, vou passar pra produção aqui pra gente poder colocar aqui no programa, tá? Tem que mandar um abraço aqui, gente. Flávia Santos, lá de Londres. Ô, Flávia! Eu vou te mandar meu Instagram aqui, Flávia. É Ju_Lima_Insta. Pra eu te contar, Flávia, a história do bombom. Flávia, bonitinha, mandou ontem o marido dela aqui, o João Neto, pra poder mandar um presente que a Flávia mandou lá de Londres, uns bombons. Ô, Flávia, muito obrigada, querida, amei. Mas eu vou te contar o desfecho dessa história, você vai morrer de rir, tá? Ô, Léo, o povo vai mandando aqui, vamos continuar o programa, daqui a pouco a gente manda mais abraços. Daqui a pouquinho a gente manda mais abraços, mas continue mandando pra gente. Vamos de notícia, porque consumidores já podem programar o Dia Livre de Impostos em lojas daqui de Belo Horizonte, viu? Quem chega agora com as informações é a repórter Letícia Bessa. Neste ano, o Dia Livre de Impostos será em 29 de maio, uma quinta-feira. A data é uma mobilização nacional de lojistas e consumidores contra a alta carga tributária do Brasil. A ideia é mostrar para a população o índice de impostos embutido em cada produto. Durante todo o dia 29 de maio, o Dia Livre de Impostos vai promover atos de conscientização e venda de milhares de itens sem a incidência de tributos. Em Belo Horizonte, cerca de 1.400 empresas participam do protesto. No Brasil, são mais de 100 mil lojas participantes. Repórter Letícia Bessa. É, bacana demais. Olha só, gente, falar outro assunto aqui super importante. A Milene Alves vai chegar agora com informações de uma campanha contra acidentes de trânsito que pautou uma audiência lá na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Acidente também, outro BO aqui de Belo Horizonte, né? Outro BO, principalmente motociclista. Pois é, a Milene vem contando essa história pra gente. A prevenção de acidentes e mortes no trânsito é tema de audiência pública nesta quinta-feira, dia 15, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O encontro faz parte da campanha Maio Amarelo e está marcado para 1h30 da tarde no plenário Elvésio Arantes. A reunião tem o objetivo de desenvolver estratégias e políticas públicas para a segurança viária e a prevenção de acidentes no trânsito. Vale destacar que o público-alvo da campanha são homens de até 30 anos, já que estão dentro das estatísticas de maiores vítimas de trânsito em Minas Gerais. Repórter Milene Alves. Obrigado, Milene. Vamos falar agora um pouquinho que nós vamos trazer daqui a pouco uma informação, um vídeo que viralizou. É o vídeo do carro do atestado. Eu aposto que você nunca viu uma coisa dessa. Vamos soltar aí um vídeo para você ver mais uma vez a audácia que está aqui em Belo Horizonte. Nós vamos colocar. Ô, gente, só no meu bairro mesmo, carro do atestado, ó. Escuta aí pra vocês verem, ó. Artrite, artrose, dor na coluna, um carro do atestado, R$50. Olha o carro do atestado, olha o joelho, o carro do atestado, R$50 em 3 dias. Olha o carro do atestado batendo na sua porta. Dor no joelho, dor na coluna, R$50, 3 dias de atestado, hein? Olha o carro do atestado, professor do carro do atestado, 3 dias, R$50, vamos chegar, hein? Na época que eu trabalhava fichado, eu ouvia muita gente falando isso, sabe? Sobre arrumar um atestado médico, principalmente na segunda-feira. Mas pra mim mesmo, eu nunca precisei disso não. Sempre quando eu apresentei atestado médico, era quando eu tava doente mesmo, né? Precisava e apresentava para onde eu trabalhava. Era assim. Essa aí foi a nossa querida repórter Erlaine Alves, que foi às ruas para tentar ouvir o povo se já conhece alguém que pegou atestado. Aí é engraçado demais, porque essas histórias polêmicas, o povo fala assim, ó, eu nunca peguei não, mas eu tenho um amigo de um amigo de um amigo que eu conheço que pegou atestado médico Ninguém vai falso. falar na TV e na rádio, aí né? Esse aí foi o único moço que conseguiu falar com a gente, ó, Cleidmar Gonçalves lá de Nova Lima tá dizendo, ô Ju,
Tô aqui rindo, o ser humano tem que ser estudado. Cleidmar falando do carro do atestado. Cleidmar Lindeza já mandou aqui o vídeo dos 70 anos da Rádio América, viu, gente? Vai mandando aí pra mim no 994122179 o seu vídeo, que eu tenho 15 dias agora pra poder colocar esse vídeo, viu? Manda aí pra mim que eu quero te ver aqui. A gente vai pra um rápido intervalo comercial. O Leonardo chega agora na TV Horizonte com informações sobre o metrô. Voltamos já. Prefeitura e Governo Federal já chegaram no acordo. Prefeitura de BH trabalhando sem parar. Desafio CEMIG. Hoje, o desafio é sobre direitos e deveres do cliente CEMIG. Verdadeiro ou falso? Dá para escolher o dia do vencimento da conta. Verdadeiro. Certa resposta. São até 6 datas para escolher e você pode trocar após 12 meses. Outra, o proprietário do imóvel deve manter livre o acesso ao local do medidor CEMIG. Verdadeiro. Certa a resposta. Para saber mais, acesse cemig.com.br. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Tribuna Livre. Quinta-feira, 15 de maio de 2025, Tribuna Livre, aqui com você. Gente, vamos falar agora sobre um assunto que eu tô encantada. Desde quando a prefeitura deu notícia disso, eu falei, gente, eu tenho que fazer essa entrevista aqui no Tribuna Livre, porque eu acho que é um projeto maravilhoso, uma iniciativa sensacional da prefeitura, vai ajudar muita gente, já começou, e a gente vai conversar aqui agora no estúdio, recebendo a Beatriz Leandro de Carvalho, que é gerente de gestão das cozinhas comunitárias e solidárias da prefeitura. Beatriz, bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui no Tribuna, viu? Obrigada. Ô Beatriz, vamos começar falando assim do começo, explicar para o povo. O que são essas cozinhas comunitárias e solidárias? As cozinhas comunitárias são equipamentos, espaços onde a prefeitura disponibiliza refeição gratuita, de qualidade, saudáveis, para a população em situação de maior vulnerabilidade, né? Então, a proposta é que as cozinhas sejam implantadas em territórios de maior vulnerabilidade social em cada regional da cidade. E hoje elas estão implantadas em quais locais aqui da cidade? Hoje nós temos na Regional Oeste, no bairro Cabana do Pai Tomás, que atende a população ali do Cabana e também dos bairros do entorno, né? Madre Gertrudes, Nova Vista, então ali naquela região. Atende a população daquele território, então tem que ser residente ali. As pessoas devem estar cadastradas no Cadastro Único dos Programas Sociais e através do CAD Único, então, tem essa identificação da situação de vulnerabilidade, né? Então, as pessoas, é importante estarem com o cadastro atualizado para ter também essa possibilidade de avaliação para participar do projeto. Mas vamos diferenciar as coisas, porque Belo Horizonte já tem os restaurantes populares, né, que são equipamentos essenciais aqui para a nossa cidade. E aí agora a prefeitura lançou essa iniciativa da Cozinha Comunitária Solidária, que vem também nessa iniciativa, né, de promover refeições para pessoas em vulnerabilidade, mas aonde que elas se diferenciam? Ok. Os restaurantes populares são estruturas maiores, né, onde a refeição ela é subsidiada, mas então a pessoa paga um pequeno valor. Ela só é gratuita para a população em situação de rua. As cozinhas comunitárias, elas estão mais dentro dos territórios de vulnerabilidade. Então, os restaurantes populares, por serem estruturas maiores, estão em alguns locais mais centrais. As cozinhas comunitárias, então, elas vão lá mais para dentro mesmo dos territórios, para chegar mais perto das populações ainda mais em situação de vulnerabilidade, que às vezes não conseguem nem se deslocar para ir até o restaurante popular. Então, vão ser estruturas menores, atender um público menor, e essa refeição é totalmente gratuita. Interessante, Beatriz, e muito importante esse projeto, né? E queria que você falasse um pouquinho pra gente como que é a organização lá no dia a dia dessas refeições, o que é servida, tudo balanceado, como é que funciona? Sim, isso é muito importante, Léo, porque a segurança alimentar e nutricional, a proposta, é claro que é suprir a necessidade que as pessoas têm da falta do alimento, mas é importante que esse alimento seja de qualidade, saudável, balanceado. Então, hoje, na cozinha da Cabana do Pai Tomás, as refeições são aquelas produzidas no restaurante popular.
Então, elas são produzidas no Restaurante Popular do Barreiro, então com toda a qualidade, né? Elaboradas por nutricionistas, toda a qualidade que tem a alimentação do Restaurante Popular. E aí, então, confeccionadas lá, acondicionadas em marmitex com a comida quente, né? Vamos dizer assim, e um outro com a salada e a sobremesa, então transportado para ser entregue para as famílias. Ô Beatriz, então vamos falar do que já começou, né? Que foi esse projeto piloto lá no Cabana Paitomás. Vamos explicar para as pessoas como é que funciona. A prefeitura abre um edital, convoca, né, as associações, quem tem interesse. E aí, como é que funciona isso na prática? A prefeitura oferece um subsídio? Como é que funciona o projeto em si? O que funciona hoje, a prefeitura fornece toda a refeição, né? É produzida, transportada e entregue. E a gente lá no Cabana do Paitomás conta com a parceria de uma associação de moradores do bairro, na ASMAC, que disponibiliza o espaço onde então as pessoas vão até lá e recebem esses marmitex. Então a gente tem esse apoio ali de uma entidade, né? E as refeições são produzidas lá no Restaurante do Barreiro, que aproveito para dizer que hoje, 15 de maio, o Restaurante do Barreiro está fazendo aniversário. Está fazendo 15 anos de funcionamento. Bacana demais. Um abraço para toda a galera que está lá no Barreiro, nesse serviço tão importante. E também falando de serviço importante, Beatriz, o acesso que as pessoas têm a uma refeição digna, né, por dia, que muitas aqui em Belo Horizonte e em outras partes do país não têm. E uma coisa importante é, caso algum morador dessa região esteja nessa condição, mora ali no território, está cadastrado no CadÚnico, está na situação ali de pobreza de acordo com o CadÚnico, ele pode ir lá na cozinha comunitária, se apresentar, dizer que tem interesse, é coletado ali os dados, é feita uma análise, se a pessoa está dentro dos critérios, no dia seguinte ela já começa a receber a alimentação, a refeição. Ô Beatriz, agora sim, a proposta é essa mesmo? É a prefeitura sempre fazer refeição, levar e tal? Ou a ideia, por exemplo, para os próximos, é criar alguma parceria com a comunidade, oferecer, não sei, eu tinha lido alguma coisa assim do tipo, oferecer um subsídio, né, para que essas pessoas consigam fazer essa alimentação e a prefeitura só fiscalize? Ou o plano é esse mesmo, é usar um restaurante próximo para poder fazer essa distribuição e a prefeitura só entregar pronto esses marmitex? Me explica isso direito. A proposta para os próximos, então, para os próximos 8 cozinhas comunitárias, né, que vão estar nas outras regionais, é sim abrir um edital, um chamamento público para as entidades que tenham interesse em fazer essa parceria com a prefeitura. Para cozinhar aí, também, né? Aí no modelo em que a entidade vai produzir a refeição no local para servir. E vai ter também a importância de alimentos livres de agrotóxicos, alimentos mais saudáveis? A proposta da segurança alimentar é sempre a gente ampliar essa oferta de alimentos saudáveis, utilizar aí os produtos da agricultura familiar, da agricultura urbana, que também são projetos, né, apoiados pela prefeitura. Então, sim, né, a segurança alimentar tem que pensar também na qualidade do alimento em todos os sentidos. Ô Beatriz, hoje lá no Cabana, quantos marmitex por dia vocês estão oferecendo? Aproximadamente 400 por dia. 400. Deu no ano passado mais ou menos umas 80 mil refeições. E vocês já estão tendo um retorno da comunidade? Já sentiram assim que fez uma diferença? As pessoas estão comentando? A gente tem esse retorno, né, dos usuários, eles comentam, né, sim, faz diferença, né? A gente tem diversas situações, né, sociais, então às vezes a família está passando por um período de desemprego, alguma situação, né, mais crítica, em que ter essa refeição, essa garantia dessa refeição, ela é de segunda a sexta-feira, o almoço. Ter essa garantia ajuda bastante a família. E me conta aqui, esse projeto, imagino que ele começou a ser costurado ainda na gestão do prefeito Fuad Noman, né? Isso. 2023. E agora estamos aí com a gestão do Álvaro Damião e imagino que ele deu o ok para continuar com esse projeto. Isso mesmo. E o calendário vai até quando? A proposta é até 2026 a gente implantar mais 4 cozinhas comunitárias e até 2027 mais 4. E aí completar uma em cada regional, atendendo os locais de maior vulnerabilidade. Muito bom. E como que a gente pode, a partir desse projeto, né? Você que está engajado com a prefeitura, nessa segurança alimentar, né? Essa carinha é ótima demais, né? Porque quem trabalha assim com esse serviço ao próximo diretamente vendo essa diferença, a gente já olha assim
no semblante da pessoa que gosta do que tá fazendo, né? Na sua opinião, como é que a gente tá de atendimento hoje à população em vulnerabilidade na capital? Porque eu sempre ouvi falar que é uma referência Belo Horizonte. É uma referência. A política de segurança alimentar e nutricional de Belo Horizonte é uma referência nacional e mundial, é verdade, né? Então já existe há mais de 30 anos, é um dos primeiros municípios a implantar uma política municipal nessa área e tem programas e projetos em várias áreas, né? Na distribuição de refeições, como nós falamos, mas várias ações aí de agricultura urbana, né? Até de agroecologia, né? Agroecologia, formação em agroecologia, né? A venda de alimentos mais baratos, né? A rede ABC. Então, são várias ações de segurança alimentar. Tem um vizinho meu, né, que ele é jornalista também, assim, e aí ele sai pichando os muros do meu bairro. Vida. Você acredita nisso? Você já viu isso? Sim, com certeza. Eu muito acho bacana. fantástico, porque assim, a agroecologia é um tema que a gente tem que falar mais e muitas pessoas ainda não ficou popular ainda, né? A gente tem que falar mais e mais dessa maneira de plantar e, né, e de diferente, né, do que a gente vê da monocultura, por exemplo, né? É um tema que eu gosto muito. Ô, Beatriz, para a gente poder terminar aqui, eu queria que você deixasse claro para as pessoas, porque a gente tem uma situação de pessoas em situação de rua em Belo Horizonte que vem crescendo a cada ano, né? Vamos dizer assim. Infelizmente, né, Léo? Depois da pandemia, a gente percebeu um aumento significativo. E aí, quando a gente vê essas pessoas, né, e muitas vezes pedindo, a gente fica com muita dó, né? Com o coração muito apertado. Mas muita gente não sabe, queria que você reforçasse isso, que a população em situação de rua em Belo Horizonte tem acesso gratuito aos restaurantes populares. Mas como é que funciona isso? Eles têm que fazer um cadastro antes? Porque a gente sabe que tem muitos, inclusive, com problema mental. Eu fico meio me perguntando se eles conseguem ter acesso a essas políticas, né? Por conta até da condição. Como que funciona isso na prática? Sim, nos refeitórios, né, nos restaurantes populares e também na cozinha, caso tenha alguma pessoa em situação de rua lá naquele território, recebe a refeição gratuitamente. O que é utilizado aí para verificar essa condição é também o cadastro, no cadastro único dos programas sociais, no CAD único. Caso uma pessoa em situação de rua vá até o restaurante popular e não esteja cadastrado, ali também é uma oportunidade dele ser orientado sobre isso, tá? Mas com isso, essa população recebe as refeições, inclusive nos finais de semana. Café da manhã, almoço, jantar? Café da manhã, almoço e jantar. E nos finais de semana, os restaurantes populares atendem exclusivamente a população em situação de rua, porque há a possibilidade que eles têm de se alimentar, né? Exatamente. Um serviço muito importante. Essa foi Beatriz Leandro de Carvalho, gerente de gestão de cozinhas comunitárias e solidárias. Gostaria de te agradecer pela presença. E quando for inaugurar os outros, volte aqui para contar para a gente como que está o trabalho na cidade. Nós tá certo? Beatriz, brigadão, tá? Obrigada, a gente vai viu? para um rápido intervalo, gente. Voltamos agora, depois do intervalo, falando sobre o carro do atestado. Sai daí, não! De volta com o nosso Tribuna Livre, quinta-feira, 15 de maio de 2025, 11h45 agora, ó, pra você que ligou o seu radinho agora, sua televisão e começou a nos acompanhar, a gente tá falando hoje de um vídeo que viralizou aqui em Belo Horizonte, bairro Vitória, né, Léo? Exatamente. Mostrando o carro do atestado, gente. Vamos colocar de novo aí pra você que começou agora a nos acompanhar. Ô, gente, só no meu bairro mesmo, carro do atestado, ó, escuta aí pra vocês verem, ó. Artrite, artrose, dor na coluna, o carro do atestado, R$50. Olha o carro do atestado, olha o joelho, o carro do atestado, R$50 em 3 dias. Olha o carro do atestado batendo na sua porta. Dor no joelho, dor na coluna, R$50, 3 dias de atestado, hein? Olha o carro do atestado, professor, o carro do atestado, 3 dias, R$50, vamos chegar, hein? Meu povo, não é brincadeira não, viu? E o carro do atestado, para a gente aprofundar um pouquinho sobre essas questões de atestados médicos, nós recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito do trabalho, Paulo Coimbra. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, bom dia a todas e todos que estão aí nos ouvindo, Juliana, Leonardo.
Paulo, pra gente começar, o trabalhador que apresentar um atestado e a empresa descobrir que esse atestado é falso, o que pode acontecer com esse empregado? Então, Leonardo, o que acontece é o seguinte, a presunção que tem quando se apresenta o atestado médico é de que ele é válido, que ele está correto, que não tem nenhuma ilicitude ali naquele atestado. Agora, se a empresa tiver alguma dúvida, tiver algum indício de que aquele atestado ele é falso, ele tem alguma falsificação, seja na doença, seja alguma rasura, etc., ela pode procurar os meios próprios para tentar fazer essa apuração, entrar em contato com o hospital em que o médico está vinculado, o próprio médico que assinou o atestado, pois tem que constar o CRM ali no atestado, né? E aí, a depender da informação prestada por esse médico, ele pode tomar as medidas que ele entender cabível. O que a gente tem que ter sempre em mente é o seguinte: o empregador, ele pode dispensar o trabalhador sem qualquer justificativa. Aí entra na modalidade de dispensa sem justa causa. Nesses casos de atestado médico falso, já tem entendimento na jurisprudência que isso é um ato de desonestidade do trabalhador, quando é comprovadamente falso atestado. E aí, lá no artigo 482 da CLT, tem os atos de improbidade, que exatamente encaixa, né, essa questão do atestado falso. E aí, nessa situação, o trabalhador ele pode ser dispensado sem justa causa. Ô, doutor, com justa causa, desculpa. A gente já viu, inclusive, situações o seguinte: a pessoa apresentou um atestado. Então, em tese, a gente entende o quê? Que ela tá doente, né? Então, assim, tem que ficar em casa, quietinho, cuidando da doença, né? Mas já aconteceu de a empresa, por algum motivo, né, ficar sabendo que essa pessoa apresentou um atestado, mas foi viajar, porque hoje em dia o povo com esse negócio de Instagram também fica postando a vida, né? E aí acaba correndo o risco de acontecer uma coisa dessa. Eu tava até comentando aqui no início do programa que teve um caso que viralizou tem uns anos assim, lá nos Estados Unidos, que o rapaz, né, apresentou um atestado e aí foi para um jogo de... Como é que chama esses negócios nos Estados Unidos? Basquete, beisebol. E aí aquele estádio lotado, e aí de vez em quando as câmeras passam, né, e pegou exatamente ele ali. 1 milhão de pessoas. Ou falta de sorte, hein? E aí, doutor, numa situação igual essa, que a empresa tem conhecimento, né? Às vezes viu um vídeo no Instagram, que a pessoa não tá em casa quietinho. Foi pra praia, né? Foi pro clube. Isso Perfeito. pode acontecer de gerar, por exemplo, uma justa causa? Assim, depende, tudo depende, né? O que acontece é o seguinte, não tem a obrigação de constar o CID, que é o Código lá internacional da doença, no atestado. Então, só vai constar se o paciente autorizar que conste no atestado essa informação. O afastamento dela não necessariamente é por algum motivo de locomoção. Por exemplo, ela pode ter sido afastada por uma conjuntivite. Isso não quer dizer que ela não possa andar, não quer dizer que ela não possa fazer uma caminhada. Isso não quer dizer que ela tenha que ficar em casa especificamente repousando. Quer dizer, se tem que ficar em casa e é o médico que vai fazer a orientação. Mas não impede ela de sair de casa. O risco maior mesmo é de contaminar as outras pessoas e por aí vai. Então depende muito o fato, depende muito qual foi o motivo do afastamento e aí que vem a necessidade da empresa de fato investigar qual a veracidade, né, da licitude daquele atestado, se ele estava dentro de todas as questões necessárias, né, todos os requisitos necessários. E se tiver dentro de todos os requisitos necessários o atestado ser correto, estar lícito, a empresa, pelo fato dele estar viajando, não obrigatoriamente tem esse poder de fazer essa dispensa. Aí teria que, de fato, analisar caso a caso, caso concreto, para chegar nessa conclusão. Mas pega mal, né, doutor? Muito. Pega mal. Eu já tive colega que fez isso. Ele pegou um atestado para viajar no Réveillon. Aí não teve jeito. Aí... Não pode vir feriado prolongado, que a galera já fica pensando em porque atestado, é esquisito, né, doutor? Muito. A gente tem que, às vezes, ficar achando que o empregador é bobo, mas não, né? Mas a presunção, a gente sempre tem que deixar claro que a presunção é de que o atestado ele é verdadeiro. Ele foi emitido por uma pessoa habilitada, um médico credenciado. Então, a gente tem sempre que partir desse pressuposto. Aí, se tiver algum indício, se tiver alguma informação extra, aí o empregador ele pode sim fazer essa busca e, em caso de conclusão
pela falsificação do atestado, seja pelo motivo da doença, seja pela quantidade de tempo que foi dado, ou o médico não ser não ser médico de verdade, e etc., aí sim a empresa pode tomar as atitudes, né, que entende cabível no caso. Doutor, o senhor falou aí a questão da justa causa, demissão de justa causa. E aquele empregado que ficou um certo tempo na empresa, mas sempre levava um atestado? Isso pode levar a uma demissão? O que acontece é o seguinte, Léo, não existe na legislação, não existe na jurisprudência quantidade mínima e máxima de atestado, até porque atestado é uma condição de saúde. Sim. Então, se a pessoa toda semana, por alguma questão de imunidade, ele apresenta algum sintoma que necessite de ter esse afastamento do trabalho, não existe essa limitação. Agora, se tiver indícios de que esses afastamentos são por questões de ilicitude ali do atestado, como a gente vem comentando, aí sim cabe à empresa novamente fazer essa investigação e com isso decidir o que entender correto, né? Se vai dispensar a pessoa, se não vai, se vai dar uma advertência. Trabalho numa cidade e peguei no fim de semana, viajei, acabei passando mal, fiquei por lá e peguei um atestado de uma outra cidade, um outro estado. Vale? Normal. Se foi feito por médico credenciado, etc., não tem nenhum impeditivo legal. Inclusive, agora tem até a possibilidade de atestado digital. Uhum. Aí vai ser assinado também pelo médico de maneira digital. E tem os protocolos de verificação se aquela assinatura é de fato do médico, se ela tem a validade lá na cadeia de certificados. Ô, doutor, vamos aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto, né, que é demissão de justa causa, demissão sem justa causa. Hoje, na legislação trabalhista, em que situações o empregador pode demitir uma pessoa por justa causa? A justa causa ela é considerada falta grave pelo empregado, que o empregado comete durante ali o exercício do seu trabalho. O artigo 482 da CLT, ele elenca várias possibilidades, vários modelos de atitudes que desencadeiam essa falta grave. São vários. Alguns, por exemplo, a própria improbidade, né, que é a desonestidade, embriaguez habitual ou em serviço é uma dessas possibilidades. Por exemplo, a desídia do trabalho, a pessoa que fica com o corpo mole, mas é aquele corpo mole assim, que de fato justifique que não está dando resultado, não está trabalhando de fato. Abandono do emprego, a pessoa que era para estar ali trabalhando e não vai para a empresa mais trabalhar. São várias as possibilidades. Mas para chegar nesse ponto, tem que ir dando advertência? Como é que funciona? Cada caso é um caso. O ideal sempre é ter uma gradação, porque a justa causa ela é a pena mais grave que tem na relação de trabalho. Ela é o desligamento abrupto daquela relação. Então, cada caso tem que ser analisado da melhor forma possível, vez que o trabalhador é a parte suficiente, isso aí não tem dúvida, é necessário, o empregador, ele precisa da força de trabalho daquele funcionário, então claro que para desligar a pessoa assim tem que ter de fato ocorrido algumas questões que justificassem mesmo essa aplicação da justa causa. Muito interessante. Eu queria agradecer aqui o Dr. Paulo Coimbra, que é advogado especialista em direito do trabalho, pela entrevista, viu? Manda um abraço lá pro Dr. Humberto. Muito obrigado, por deixar que eu vou darei esse abraço a ele sim, com certeza. Pois é, gente. Em nota, o Conselho Regional de Medicina informou que a emissão de atestados falsos por pessoas não habilitadas configura exercício ilegal da medicina e deve ser investigada pelas autoridades competentes. Ainda conforme o CRM, no âmbito ético-profissional, a expedição de documento médico tendencioso ou que não corresponda à verdade está sujeita à abertura de investigação. A Polícia Civil, sobre o caso do carro do atestado, informou em nota que equipes da 4ª Delegacia de Polícia Civil Leste estão apurando os fatos com o devido rigor. Tribuna Livre vai chegando ao fim, gente. Siga a gente lá no Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial, Rede Catedral. Você pode conferir esse programa também lá no YouTube, TV Horizonte. Vem aí, Rede Notícia, com André Santos e Pilene Alves, não é isso, Léo? Exatamente. Hoje eles vão destacar as dificuldades do sistema de saúde para atender casos da síndrome respiratória grave. Ficamos por aqui, minha gente querida. Tribuna Livre hoje. Estagiários Luiz Barcelos, Rafaela Bernardes, trabalhos técnicos Haroldo Ferreira, Alan Júnior, Guilherme Lohan,
coordenação de Jefferson Sanches Camarim, Ana Flávia Rodrigues, coordenação de jornalismo da Rádio América, Paulo César Jardim, direção da Rádio América, Ana Paula Damasceno, direção-geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Até amanhã, beijo grande. Tchau, gente.